Vamos começar aqui a live, né? O Eudes fica aí na mediação dos comentários e a gente vai debatendo, mas também né, livre para todo mundo debater. A gente pensou nesse modelo para fazer hoje, né? A gente faz mais uma conversa do que uma reportagem. A gente achou que seria melhor para as nossas lives a partir desse momento. A gente volta, a nossa primeira live de volta, né, com as lives do partido. Por problemas técnicos, a gente teve que parar, mas agora a gente voltou. E aí, eu queria saudar agora os nossos convidados de hoje, que é o Flávio, né, mais conhecido como Preto, e a Bárbara, né, que, assim, começando assim com o Flávio, assim, né, que é meu professor de capoeira, que é um grande amigo também, líder comunitário, que não estamos na questão do movimento social, né, eu também ajudo ele nesses movimentos sociais, assim, né, não partidariamente, mas no movimento social. Então, é muito bom tê-lo aqui, Preto, e a Bárbara, que é a nossa... eu conheci ela já antes, mas eu não tive muito contato, estou tendo contato maior agora, que é a nossa... que é a nossa... que tem a linguagem, assim, mais técnica, né, que conhece bioconstrução, que é arquiteta, que estuda sobre isso, né, e que, além de tudo, possui um pensamento crítico, né, sobre a questão ambiental, da construção crítica, do enfrentamento crítico que esses movimentos têm que ter, que hoje não tem, né. Então, assim, eu gostei da bola aí para vocês, se alguém quiser começar falando, né, e aí já se apresentem, falem um pouco sobre o movimento que vocês fazem parte também, o movimento que vocês também constroem em conjunto com outras pessoas, né, que é o Terra Solidária. E é isso, assim, gente, vamos tocando. Quem quer começar? Pode ser você? Cristina? Falando um pouquinho, então. Eu sou Bárbara, né? Bárbara Silva, arquiteta urbanista, sou bioconstrutora, estou há 5 anos envolvida com o processo de construções naturais, construção com terra, mais precisamente. Envolvida nesses processos de agroecologia, permacultura, mas mais dedicada mesmo à construção natural, né? Trabalho atualmente, já fazem 2 anos e meio, no Maranhão, dentro das terras indígenas Caru e Rio Pindaré, compondo a equipe do Tibar Arquitetos, desenvolvendo esse trabalho de capacitação de mão de obra e gerenciamento de obras, com essa temática também da bioconstrução. Né? Já tenho uma relação de amizade de alguns anos com o Flávio, o Preto, a gente se conheceu no movimento da Horta Comunitária da Zona Norte, né? Desde o início da ocupação, eu o conheci no segundo mutirão que aconteceu, e enquanto eu estava nessa vivência aqui em Araraquara, eu participava dos mutirões, até eu dar essa guinada e estar mais afastada por conta de trabalho mesmo. E voltando agora nesse período de pandemia, com a paralisação das obras, me envolvi com o projeto do Terra Solidária também, e a gente aí voltou a esse movimento em conjunto aí que a gente já tinha a princípio, né? É isso. Dá licença, gente. Boa noite. Boa noite, Vini, Bárbara, Bambino, famoso Eudes. Eu sou o Preto, sou filho de Edinalva, pernambucano, assim como meu conterrâneo Eudes aí. Moro na periferia de Araraquara e tenho alguns trabalhos envolvidos com agroecologia, educação popular, cultura popular, e tenho puxado alguns movimentos sobre hortas urbanas e comunitárias, né? Tanto a horta comunitária da Zona Norte, que é uma ocupação de um antigo lixão clandestino, que foi se transformando num espaço de agroecologia e cultura popular, e também estou envolvido agora com Terra Solidária, que consiste em fazer hortas na comunidade, na periferia, trazendo toda a proposta da agroecologia, né? Durante o momento da pandemia, que é para combater a fome. Então, a tecnologia em serviço sendo usada para combater algumas questões sociais que a periferia sente primeiro, como o impacto da pandemia, né?
E é isso, basicamente. Beleza, gente. Obrigado aí pela apresentação. Lembrando que a gente também pensou numa interação com as pessoas, então, quem for comentando aqui, se tiver pergunta, a gente vai respondendo. E acho que eu vou começar falando um pouco, né, mas a minha percepção mesmo, mas também do que eu estudei junto com o Preto, sobre o que é esse movimento, né? Muita gente fala, o Preto está fazendo uma agrofloresta, né? Vamos ajudar o Preto a fazer agrofloresta, mas por quê? Qual o sentido de fazer agrofloresta? Permacultura, por exemplo. Isso no questão mais ecológica, né? Que não é uma questão que eu domino tanto, mas eu estive estudando agora nessa semana para poder fazer essa live com vocês também. Mas eu acho que eu vou começar falando um pouco sobre essa questão mais desses movimentos, assim, né? E eu penso, assim, a importância disso para trazer novamente para esses bairros que são mais periféricos e para as pessoas que, na verdade, são as que originaram muitos desses conhecimentos, né? Como, por exemplo, plantar várias culturas e não a monocultura, como plantar várias plantas para elas poderem se beneficiar do solo, todas elas poderem se beneficiar do solo, e não quando uma praga aparece, ataca a plantação toda. E outras questões também, como a própria agrofloresta, que também foi desenvolvida muito em quilombos, por exemplo, em lugares de resistência. E hoje, essa importância toda, ela tem se voltado para um lado mais do bom viver, né? Que a gente estava conversando sobre, inclusive, que é um lado que foi um pouco apropriado por uma elite que usa desse movimento e tudo mais para, enfim, né, construir um pensamento ecológico desenvolvimentista, assim, né? E não para, enfim, construir uma resistência mesmo e se aproximar de uma ancestralidade, ou até mesmo para construir um meio de subsistência diferente. Porque hoje a gente vê a fome está batendo na nossa porta, a miséria, e também o que essas pessoas fazem, e o que o Preto, que a Bárbara, não só em questão de conhecimento, mas na prática mesmo, o que eles fazem é necessariamente tentar reduzir um pouco a fome das pessoas, né? Também, né? Além, óbvio, no meio desse processo, dá o conhecimento que as pessoas precisam recuperar. Não é uma coisa que não é delas, né? É um conhecimento popular, precisa ser recuperado. Então, a ideia da live, assim, basicamente, é sobre isso. Pensamos, né, em falar bastante sobre isso, porque é uma coisa que o Pedro sempre se debruçou sobre, e provavelmente também a Bárbara, né, que já tem um estudo e já tem um trabalho, inclusive, com populações indígenas. Então, eu queria, assim, primeiro explicar um pouco da importância disso, e agora passo a bola, assim, para vocês, né, para vocês falarem um pouco sobre essa importância também. Bravo. Dá licença, Baba. Vou chegar. Bom, Vini, é massa a gente entender que todo movimento de plantio, todo movimento de afeto, todo movimento de cuidado, ele é revolucionário onde quer que ele esteja, né? Quando você pensa em resgatar saberes ancestrais e aplicá-los, isso por si só já é a manutenção de um conhecimento, isso por si só já é muita coisa positiva, né? É importante a gente saber que a cultura, ela é um veículo que forma pessoas, né? Então, depende do meio que você se encontra, os acessos que você vai ter vão impulsionar em muito quem você vai ser. Então, quando você tem acessos, e quais acessos, isso vai nortear muito a sua personalidade, o seu jeito de entender as vidas, as suas percepções. E quando a gente tem esses acessos
conscientes, esses acessos possíveis, são coisas que nos formam e nos dão uma formação crítica, como, por exemplo, a relação com a terra, né? Se você pegar hoje, tem muita criança que não sabe de onde vem o leite, ela acha que vem da caixinha. Então, é muito importante quando essa relação toda, o ciclo completo, ele é entendido, sabe? Porque senão a gente acaba caindo em N situações que não são computadas muitas vezes. Tem umas partes, tem parte que não entra nos dados oficiais. Como, por exemplo, a nossa geração é uma geração que desperta tantas doenças, tantas coisas, e ao mesmo tempo é uma geração que consome muito menos coisa plantada, coisa produzida, assim, o alimento sem veneno. Então é uma geração cada vez que desembala mais as coisas e descasca menos. Então essa equação ela é perigosa, porque quando tiram da gente a ciência, a noção do que a Terra é capaz, é possível que você vai encontrar muita gente passando fome na frente da Terra. Então, passar fome na frente da Terra é uma violência social, racial que foi feito lá atrás, muito lá atrás, que é quando te negam um conhecimento. Então, se você. Eu creio que muita gente que está assistindo essa live hoje não domina coisas básicas sobre plantio. E o que aconteceu que isso foi negado a eles, tá ligado? Então, o plantar é um elemento básico que a gente tem, porque a gente come. A gente é uma máquina movida a comida e a bebida. Então, a gente precisa comer. E quando a gente não sabe de onde vem o nosso alimento, isso é um problema, porque você vai comer o que te dão. Então, um alimento plastificado, um alimento que vem muitas vezes com muita substância que a gente sequer imagina, e aí a gente tem uma formação de inúmeras doenças que a gente nem sabe de onde vem. Então, assim, a Terra é uma farmácia, além de tudo, né? Ela nos cura, tanto diretamente, né? Quanto o alimento, enquanto, enquanto fonte de nutrição, e também de várias outras maneiras. Quando você está num espaço plantando, você tem a saúde mental muito mais harmonizada, assim. Então, você tá cabreiro, vai fazer uma horta para você ver o que acontece com a sua energia. Ela equilibra muito rápido. Então, assim, a busca por esses conhecimentos, ela é necessária. Só que muitas vezes ela é escondida. Tudo que é nosso, muitas vezes uma galera coloca em outra roupa, em outra vestimenta e nos vende muito caro. Isso é um problema. Isso acontece, inclusive, com a nossa cultura, com os nossos brinquedos ancestrais. Às vezes a galera coloca uma roupa, um personagem em cima disso, e os povos que criaram não têm mais o acesso. Então, se você pegar a avó da maioria das pessoas que está aqui, com certeza tinha no quintal lá suas ervas de cura, sua babosa para passar no cabelo, seus temperos frescos ali, o manjericão, suas ervas de proteção e tantas outras coisas. E com certeza as avós que plantavam nos quintais faziam isso tudo de uma maneira muito orgânica, muito natural, assim, porque ela não saía da casa dela para comprar o veneno para botar nessa planta. E ela fazia uma coisa que a gente chama, que dá um nome hoje. Ela misturava tudo, e tudo ficava tão bonito, né? Se você pegar os quintal das avós, assim, é sempre tudo muito muito verde, muito vivo, sempre dá flor. Aí você pega uma mudinha daquela leva para sua casa e muitas vezes não tem condição de fazer aquilo ficar da mesma beleza que estava antes. Hoje, a gente entende isso como agricultura sintrópica ou consorciada, que é um termo massa, que é importante a gente saber que isso existe, porque o conhecimento formalizado ele é importante também. Mas é importante a gente lembrar que lá atrás, a nossa avó fazia isso, e não tinha essa de chamar de dar um nome, tá ligado? Ela plantava. E aí, se você pegar as hortas antigas, dos mais velhos, sempre vai ter lá uma mistura enorme de coisas, saca? Esse negócio de plantar uma coisa só, ele é muito recente, assim, a monocultura é da fábrica da ganância, né? Se você pegar um mar de cana que existe aqui no interior de São Paulo, por exemplo, não dá para explicar. E o combustível caro do jeito que é, o açúcar caro do jeito que é, falta álcool, tá ligado? Então, assim, tem muita coisa que a gente não consegue entender muito bem.
que acontece. E em contrapartida, mano, tem outros saberes que a galera vem beber na fonte aqui, nos povos tradicionais, nas periferias, nos índios. Então, assim, quando a sua avó te manda usar babosa pro cabelo, você não quer usar, porque minha avó não sabe das coisas. Aí vem alguém, um doutor, um farmacêutico, sei lá, coloca isso dentro de um frasco, coloca um rótulo plastificado, cheio de letra bonita, chama de aloe vera e você paga 50, 60 reais num shampoo de aloe vera, que é a mesma coisa que a sua avó lhe mandou usar. Ou mesmo quando a gente chama de a compostagem, que é uma coisa que é muito massa, que tem que ser estudada mesmo, e aí vai ensinar isso para os nossos avós, que separavam a lavagem do porco. Então, assim, tem tanta coisa que acontece, tá ligado? Tanta coisa que se percorre na história, que se você pegar, a lavagem do porco é tido como algo antiquado, antepassado, passado, assim, né? Só que quando você pega nos grandes estudos hoje do mais tecnológico que existe, que a ONU, por exemplo, está usando o sistema agroecológico, o SAF, tá lá, a separação de resíduos sólidos para reuso, né? Então, assim, a gente é responsável, Vini, por tudo que a gente gera. É responsável pela comida, pelos resíduos, é responsável pela cultura, pelo que a gente consome, de quem que a gente consome, tá ligado? Pelos espaços que a gente frequenta, a gente também precisa ter cuidado para não, mais uma vez, ser marionete da parada, assim. Teve algumas percepções que me mudaram muito, assim, que me dão chacoalhões direto, né? Todo dia é um aprendizado diferente. E uma vez alguém me perguntou, assim, se nos lugares que eu frequentava tinham os meus. Isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque quando você chega nos espaços que deslumbram seus olhos, assim, você quer absorver, 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 e muitas vezes você tem que parar e olhar para o lado, cadê os meus aqui, tá ligado? Por exemplo, a universidade, é muito interessante perguntar cadê os periféricos, cadê os pretos nesses espaços. Então, assim, é importante estar dentro desses espaços com essa consciência, porque senão esses espaços são sedutores, e essa sedução, ela vai te desviando de você mesmo. Não é não, Bah? Isso aí. Complementando um pouco disso que o Breto falou, né, dentro dessa questão dos saberes dos povos ancestrais, desses conhecimentos que a comunidade já tinha em comum, né, e que isso, com esse processo civilizatório, esse desenvolvimento da sociedade, isso meio que veio se perdendo, criou-se o hábito de criar cidadãos, indivíduos especialistas em determinadas coisas. Então, passe-se muito tempo dedicado a aprender o máximo que você puder sobre determinado assunto, e você vira meio que refém, né? Então, se você pegar os avós, como ele mesmo disse, seu avô sabia apontar, seu avô sabia construir, seu avô sabia inúmeras facetas, né, para se vivenciar, porque tinha muito essa relação de autonomia, né? Essa relação que a gente tem hoje, essa discussão de vida em comunidade. O que era a vida que nossos avós tinham? Eu escuto minha mãe contando as relações de vida dela de criança, suas histórias. Aquilo que eles viviam, né, no período rural ali, era uma vivência coletiva, era uma vivência comunitária. E essa vida comunitária a gente vê que ainda existe em muitas regiões hoje em um modelo diferente, mas existe na periferia, nas regiões periféricas. Nos bairros você tem essa coletividade entre os vizinhos, de um estar ajudando o outro, esse processo coletivo. E hoje, essa experiência é tudo romantizada no ponto de vamos todos criar a ecovila e morar felizes para sempre na Chapada, porque o lugar que a gente vai morar tem que ser lindo e maravilhoso. E aí, quando você começa, né, a passar por esse processo da desconstrução, dessa apropriação dos conhecimentos, desses saberes, e de como esses conhecimentos passaram a ser comercializados, né? A gente vê isso no movimento permacultural, no movimento da bioconstrução, agrofloresta em si. Quando você passa a frequentar essas vivências, esses cursos, você se depara com a realidade que nada mais é reflexo da nossa sociedade, né? Então, são espaços com discussões alternativas, mas continua sendo uma alternativa para quem tem condições financeiras para bancar aquele conhecimento, né? Então, são vivências, muitas vezes, com a mesma paleta de cores de indivíduos, são compostas majoritariamente por pessoas brancas, ditas de classe média,
né? E o acesso a esses conhecimentos, a esses cursos, essas vivências que sempre são com valor elevados, né? A gente está num processo aí até dentro do movimento, tanto da bioconstrução como da permacultura, de estar com essa discussão de PDC social, né, com um valor mais acessível, e é uma discussão que está crescente. A gente tem inúmeros coletivos com essa proposta de valores acessíveis a determinadas rendas, variadas rendas, com discussões abertas para cotas raciais também, porque quando a gente discute essa questão de classe, a gente entende a cor que essas pessoas têm, né? Quem que é o povo mais paternizado da sociedade, a gente sabe as cores que eles têm. Então, é um movimento que está aí sendo engajado, mas ainda não é unanimidade, né? A gente tem um movimento da permacultura que foi criado faz mais ou menos uns 40 anos, o primeiro PDC no Brasil em torno de uns 25 anos, né? E dentro de todo esse processo de capacitação que se rolou, né, com o desenvolvimento desses institutos, o valor a esses ensinamentos era um valor, sim, muito elevado. Então, diante do período que a gente tem, né, dessas etapas de ensinamento, e ao longo que isso vem sendo discutido, ainda por mais que estejam surgindo coletivos com essa proposta alternativa, isso ainda está muito escasso, né? A gente tem iniciativas em São Paulo, Permaperifa, em São Carlos a gente tem a galera da Cidade, tem o pessoal do Curari, Botucatu, assim, e acredito que existem outros exemplos em torno do Brasil, mas que ainda não atinge toda a camada da sociedade que a gente precisa, que é a galera periférica, que é a galera que demanda desse conhecimento, né? Se são conhecimentos que eram pertencentes aos saberes populares e que esse nível que se tornou a rotina de vida das pessoas, né, ao longo desse processo capitalista, isso veio se perdendo, quem mais demanda de recuperar esse conhecimento e demanda da necessidade desses conhecimentos é o povo periférico, né? Então, é muito bacana você ver que o processo, falando mais sobre a bioconstrução, do qual eu estou mais envolvida, que é um processo que hoje ele está vindo essa retomada, essa tendência, né? É importante frisar também que todos esses conhecimentos, por mais que a gente diga que são, né, saberes ancestrais, são todos pautados em saberes ancestrais, mas eles vêm sim com esse conhecimento, com essa sabedoria das novas tecnologias que estão surgindo, né? Isso é importante, porque a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, mas dentro da bioconstrução, por exemplo, a gente vê que está vindo essa retomada, mas também é uma retomada vindo por indivíduos de classe média, né? Quem hoje tem o interesse de construir com terra, que vem com essa sabedoria de entender as vantagens e a importância de se ter uma construção natural, uma construção de baixo impacto ambiental, ainda é a galera de classe média. Mais uma vez, ressaltando, a galera de classe média é o povo branco, né? Então, dentro desse contraponto, o que a gente entende? A pessoa negra pobre, que mora numa casa de barro hoje, seja numa casa de taipa, numa casa de adobe, ela é vista com mais olhos, aquilo é marginalizado, aquilo é inferiorizado, né? E aí a gente vê, mais uma vez, é necessário o branco se apropriar e dar valor mercadológico para aquilo ser dado um valor real, de fato, aqueles saberes que sempre foram praticados, né? Então, acho que é uma grande discussão aí dentro desses movimentos, né? Então, até que ponto são alternativos? Qual tipo de alternativas estão se dando, né? Quem está tendo acesso a essas alternativas? E outra coisa também, além de toda essa necessidade da gente viabilizar o acesso à informação, democratizar essa informação a quem realmente precisa, a gente saber que é importante a gente trabalhar essa linguagem, porque por mais que hoje a gente tenha disponível muita troca de informação, né? O que a gente está fazendo aqui hoje é uma troca de informação também, mas qual a linguagem que a gente está dialogando? Será que o meu vizinho, o tiozinho ali do lado, ele está entendendo a linguagem que eu estou adotando? Ele está entendendo o que eu estou falando? Né? Então, se eu for discutir bioconstrução com ele, né? Se eu for dialogar sobre bioconstrução, de que modo que eu vou conversar com ele sobre como se fazer uma parede de barro, como que eu vou explicar para ele o conceito da permacultura, né? Então, acho que a linguagem que a gente adota também é muito importante, porque ainda está tudo muito acadêmico, né? Todos esses movimentos estão vindo com mais a permacultura em si, vindo com uma linguagem assim, muito robusta, para um processo que sempre vai praticar, então a gente precisa simplificar as coisas também,
né? E essa reformulação aí do movimento da bioconstrução é a mesma coisa, né? Os saberes estão com o povo, isso é uma coisa que o Preto sempre fala e eu concordo, a periferia ela é sábia, né? Ela é sábia, e a gente só precisa parar para ouvir. Muito obrigado É aos dois. Acho que não sei se o Eudes queria colocar alguma coisa, a gente tem algumas perguntas também, né? Acho que o Preto, inclusive, acho que já ia se preparar para responder, né? Eudes, se quiser colocar alguma coisa, a gente coloca rapidão, aí a gente já parte para as Queria perguntas. primeiro me apresentar, né? Não deu tempo aí. Então, eu sou o Eudes, mais conhecido na capoeira como Bambino, né? O Preto já me entregou aí no começo. É um prazer estar com vocês aqui hoje, principalmente a Bárbara, prazer conhecê-la. Preto, satisfação aí prestigiar aí suas reflexões sobre o seu trampo, né? E aí, eu acho que toda discussão, a gente parte das nossas próprias referências, né? E aí, o Preto, desde que iniciou aí, que eu tenho notícias, né, que ele iniciou esse trampo, a gente sempre conversou da relação desse trabalho com outro trabalho, que é o do mestre Cobra Mansa, lá na Bahia, né, no Recôncavo Baiano, que trata essa questão da permacultura e da capoeira, né, o vínculo dessas duas linguagens, né, dessas duas formas de compreender a realidade, né. E aí eu queria perguntar, eu não sei da Bárbara qual a experiência dela em relação a isso, mas queria colocar para vocês como que vocês veem essa relação da cultura com o cultivo da terra. Porque a gente sempre volta para essa noção de que a comunidade tem um saber e que esse movimento de trazer a bioconstrução, né, é um movimento de retorno, né, para a comunidade. Até na fala de vocês, me surge essa questão, né, que parece sempre ser um movimento de retorno. Então, de que maneira essa relação cultura e práticas de bioconstrução e de permacultura já estavam na comunidade ou são praticadas hoje na comunidade? Não sei se foi o Vini que falou que lá no trabalho da Bárbara, no Maranhão, tem uma relação com as comunidades indígenas, não sei se eu entendi bem. E o Preto eu sei que tem o trabalho com a capoeira, né? Então era essa questão que eu queria colocar aí para vocês. Massa demais, mano. Eu acho que eu vou tentar fazer um link, que eu vi algumas perguntas aqui, eu vou tentar dar uma resposta que vai meio que trazer alguns pontos do que foi colocado, tanto no chat quanto pelo Wildes agora. Tem um cara que chama Baco Exu do Blues, né? Ele tem uma música sensacional, que ele fala sobre todas as coisas que eram negras e precisaram ser embranquecidas para ser aceitas, né? E a cultura, ela não é diferente, tá ligado? A cultura, ela tá na nossa estrutura de DNA, que muitas vezes a gente reproduz sem saber. Isso é importante que a gente comece a perceber algum dia. Quando a gente, por exemplo, vai fazer uma faxina numa casa e a gente precisa colocar uma música para tocar para o serviço render, isso eu entendo como canto de trabalho, que é uma coisa que nossos antepassados faziam lá atrás em África, né? Os índios também fazem, o toré é um desses exemplos e tantos outros, né? Então, assim, é importante entender que essa separação dos momentos, ela é uma coisa eurocentrada, assim. Então, quando eu vou para uma festa, eu quero me divertir, eu vou para uma festa. Quando eu quero manifestar a minha crença religiosa, eu vou para algum templo. Quando eu quero estudar, eu vou para o colégio, para a escola. Quando eu vou trabalhar, eu tenho que. Quando eu vou fazer algum trabalho, eu tenho um emprego. Então, essa segregação, ela é muito nesse viés, assim. Tanto que nos povos antigos de África se fazia tudo de um balaio só, né? Então, tipo, enquanto você estava plantando, você estava cantando, louvando, festejando. Então, isso acontecia de uma maneira muito síncrona, muito orgânica. E, tipo, se você pegar hoje, quando você vai limpar a sua casa e você coloca uma música e a faxina rende, essa relação ancestral que muita gente não sabe, tá ligado?
é o cantar enquanto se trabalha. Você rende muito mais, você se cansa menos e você consegue fazer daquele movimento uma eficiência absurda. Então, assim, quando você chega nos polos periféricos, de um modo geral, não estou falando hoje da Zona Norte, que é a comunidade que eu vivo, mas de um modo geral, o povo periférico, ele tem o povo negro, ele tem essa musicalidade pelo corpo, tá ligado? Se você pegar qualquer criança que tá na rua da periferia, ela tá ali ouvindo uma música, passa um carro, ela dança, tá ligado? A comemoração do futebol, aquela dança, a irreverência. Então, assim, isso também tá atrelado na hora do cultivo, tá ligado? A enxada é ritmada, a enxada é instrumento musical. Quando você consegue encaixar uma batida, aquilo. A horta comunitária é um exemplo disso. Eu tive a sorte de ter amigos da cultura popular no primeiro mutirão, e a Carol, uma menina sensacional, gênio, chegou lá com um pandeiro. Então, ela começa a tocar o samba de coco e a gente trabalhando num sol escaldante começa a ritmar a coisa. A Bárbara lembra dessas passagens, quando a Carol chegava lá, mudava tudo, velho. O rendimento da horta ia lá em cima. Então, assim, pra gente, o contato com a cultura foi direto, tá ligado? O nosso combustível, na verdade, foi a cultura. A gente só voltou para um espaço que não tinha água, que não tinha sombra, porque a gente gostava de estar junto, acreditava na coisa, e também tinha um momento do lazer. Então, para a gente, a cultura ela foi um veículo de propagação, assim, de firmar, falando, é isso, está no caminho certo. E é importante, quando a gente faz esse resgate, a gente olhar a cultura e a natureza. Por exemplo, eu não lembro quem que foi que perguntou, que falou sobre o alto custo da água. Na agroecologia e a permacultura, é isso, o Luciano. O Luciano colocou sobre o alto custo da água, né? Tem duas coisas aí. A primeira, é importante que a gente consiga resgatar alguns saberes que a natureza nos dá. Só basta a gente perceber. Quando a gente chega numa mata, por exemplo, numa floresta, e olha para o chão, a gente vai ver o chão cheio de folha. Cheio de folha, cheio de folha. E essas folhas fazem uma cobertura de solo. Então, assim, se você tirar aquelas folhas e colocar, a terra vai estar sempre úmida. Mesmo que faça ali 10 dias que não choveu, uma terra de uma mata está sempre úmida, porque ela está protegida do sol. Então, quando a gente faz uma horta, por exemplo, no sistema agroflorestal, a gente acaba usando um sistema de cobertura de solo, cobertura morta, que eu posso usar poda de grama, eu posso usar palha, pó de serra, enfim. São várias coisas que, inclusive, para a gente aqui na comunidade, a gente tem abundância, porque a gente tem a questão do lixo muito agravada aqui. Então, as pessoas que podam os terrenos, que fazem no carpir os terrenos, né, depositam isso nos lugares que não era para ter. Então, para a gente hoje, usar isso, a gente diminui o impacto do lixo, certo, em pequena escala, mas já diminui, já é bem importante, e leva isso para o quintal como tecnologia, tá ligado? Então, assim, entender essas coisas que os antigos também se faziam é importante. Mas uma outra coisa que é tão importante quanto é a ocupação dos espaços públicos, tá ligado? É chegar e bater na porta do DAI e falar, ó, estou aqui com um trabalho de horta comunitária. Uma amiga minha, Silvania, secretária de Agricultura, né? Ela levantou uma informação muito pertinente há um tempo atrás, que existe um projeto de lei em Araraquara, que acho que é de 91, não sei em que situação que se encontra, que existe uma cota destinada para quem tem plantio em casa, saca? Se não me engano, são 3 metros cúbicos mensais, então que já seria uma redução do custo, né? Então, inclusive, eu queria até agradecer a Silvani, porque foi numa conversa com ela, que eu falei, Silvani, a gente tá fazendo um monte de horta pela periferia, mano, e essas contas de água, como é que você vai fazer? E aí ela trouxe essa informação que está sendo vasculhada, assim, que a gente vai mais a fundo. Mas é isso, que a relação da cultura, ela é essencial, tá ligado? A cultura que vai desde o como plantar, né, como cobrir o canteiro, como trabalhar com o ritmo no corpo. Então, é nessa pegada, assim. Complementando também, mais uma vez, acho que é isso, trazendo um pouco para a experiência da bioconstrução, né? Como que a gente, dessa analogia de que as técnicas estão aí vindo, que já são processos de sabedoria popular, muitas das técnicas hoje a gente traz elas com esse resgate realmente de forma aprimorada, né? De que modo você consegue trabalhar
determinadas técnicas para que elas sejam mais duradouras, para que elas sejam de forma eficaz, né? Então, pegando o exemplo da região ali onde a gente está no Maranhão, trabalhando dentro das terras indígenas, né, atuando com as tecnologias de pau a pique, de adobe, por mais que você tenha esse saber, é importante entender que essas técnicas, elas têm as suas regionalidades. Então, em cada área do país, as pessoas vão trabalhar com aqueles elementos de uma forma, terão outros componentes. A terra que eu tenho aqui na minha casa não é a mesma que o preto tem ali no Vale Verde, na Zona Norte. Então, os elementos naturais, eles se moldam em micro-regiões, né? Então, a gente tem uma mesma tecnologia sempre sendo aplicada de diferentes formas para que elas se executem da melhor maneira, né? A gente trabalha lá com as etnias dos Auá e os Guajajaras, e os Auá são indígenas de recente contato e são considerados índios de característica nômade, né? Eles não têm a cultura arquitetônica. E aí, se a gente pensar que eles não têm a cultura arquitetônica, então eles não têm o saber construtivo, né? A gente já teve experiência da gente estar quebrando a cabeça para montar um galpão de madeira, porque não sabia como ia subir as travessas, as vigas. E quando a gente olhou para o lado, cada índio colocou uma peça de madeira no ombro e começou a instalar os pilares para levar lá para cima. Então, isso é uma sabedoria que a gente todo mundo olhou, tipo assim, né? A gente ficou batendo na cabeça, todo mundo com conhecimento, o que a gente ia precisar para subir aquilo, uma peça tão pesada, e eles desenvolveram aquilo muito rápido, eles fizeram aquilo de forma muito rápida, né? Outra coisa é a questão do forno, eles trabalham com a queima, a questão do fogão, para eles não utilizam fogão a lenha, eles queimam o coco babaçu e tem o fogão a carvão, porque para eles é muito mais rentável, eles consideram que é muito melhor cozinhar com um fogão a carvão, produzindo. Então eles fazem a colheita do coco babaçu e produzem o próprio carvão, né? E não só a questão indígena, o povo ali da região mesmo. Então, quando a gente chega com essa visão de somos capacitadores, não é exatamente os capacitadores, na verdade a gente está fazendo uma troca de conhecimento, porque a gente também absorve muito conhecimento daquele povo, e tudo isso, e esses conhecimentos vêm de toda uma cultura que eles vêm reproduzindo, né? Então, o pessoal do povoado, os nativos ali da região, também tem essa troca muito grande, da gente tentar entender qual que é o melhor barro. Então, a gente nem sempre tem que pensar em pesquisar e testar o melhor barro, porque eles já constroem, eles já estão naquele processo construtivo há tempos naquela região. Então, eles já sabem, só de você perguntar e só de olhar qual é a melhor argila para se trabalhar, qual o melhor barro para ser aplicado, qual palha é boa para usar na cobertura, qual que não é, qual tipo de dobra eu vou fazer na palha para que ela faça uma cobertura mais eficiente. Então, isso vem do processo cultural também, né? E tudo isso está atrelado ao respeito, essa questão que o Preto falou, dessa questão eurocêntrica também que a gente tem, de estar sistematizando os horários do nosso dia. Então, é muito comum a reprodução dessa visão, até muitas vezes preconceituosa que a gente tem, o indígena é vagabundo, o indígena é preguiçoso, porque a gente tem um ritmo de trabalho completamente diferente do que a vivência deles, né? Então, se eles estão trabalhando, mas eles entendem que esse é o momento de eu parar porque eu vou descansar, eu vou descansar, é outra relação. É a relação de que agora eu preciso ir para caça, né? Então, é entender que a gente precisa respeitar esses processos também que são diferentes, porque são outras vivências, outros ritmos de vida, né? Eles estão em outro processo e que não necessariamente o nosso é o correto, né? É o nosso porquê, né? Outra experiência também é muito comum da gente ouvir com frequência de que que as edificações que a gente está fazendo dentro das aldeias não vão durar, que eles não vão saber cuidar daquelas construções. Mas o que é cuidar da construção? Qual é a relação que a gente tem com casa? E qual é a relação que eles têm, né? Será que realmente uma casa, essa construção para que ela esteja sempre, para o resto da vida, com a pintura perfeita, né, com as paredes impecáveis? Será que a ação do tempo, ela não faz parte dessa arquitetura que está se transformando? Então, qual que é a nossa visão? A partir de que ponto que vem esse julgamento de que aquela edificação não vai ser cuidada, ela vai ser destruída, ela vai ser maltratada, né? Qual que é a relação com o julgamento que a gente está tendo disso? Então, esses saberes, eles estão totalmente conectados à vivência cultural de um povo, ao saber cultural, né? E aí, quando a gente se fala de Brasil, a gente sabe que a nossa cultura, ela é engastada em vários saberes de povos de diferentes lugares.
Muito obrigado, Bárbara, pela excelente explanação. Muitas coisas eu, né, não sabia. Na verdade, como eu disse, né, eu não domino esses conhecimentos. Apesar de, por exemplo, se eu for ver, por exemplo, a minha avó que já tem, gosta de ter verde na casa, não gosta nem que mexa na planta dela, né? Mas é uma coisa engraçada, porque a gente acaba tendo contato mais próximo, né, com essas culturas que são tão inferiorizadas, que são apropriadas, e não só isso, né, elas sofrem um processo de apagamento. Desde quando o europeu pisou aqui no Brasil, que a nossa história é contada por eles. A sociedade que a gente está vivendo hoje, né? E inclusive a Renata que perguntou sobre a aprendizagem já na pré-escola. Por que não? Eu acho que a questão que se coloca aqui é o poder que a escola vai exercer de ideológico, de reproduzir uma cartilha que é uma cartilha que afasta muitas vezes as pessoas desses saberes que na pedagogia as pessoas costumam dizer, né, que é muito importante que a pessoa tenha contato com questões que são da realidade delas. Então, essas coisas, por exemplo, poderia trazer uma proximidade com alunos, com crianças, com a cultura deles, com a vida deles, com a realidade que eles estão vivendo na periferia, né? E não acontece, porque a preocupação maior da escola, muitas vezes, é em fazer uma segregação, em apagar isso, né? Não que a culpa seja dos professores ou, né, que estão trabalhando muitas vezes, né? Mas a culpa é geral, é do governo, é do planejamento da educação, por exemplo. E é isso que o Preto, por exemplo, defende e que a Bárbara, inclusive, fez uma explanação sobre a questão da gente entender que as pessoas que estão fazendo esse movimento já há muito tempo, na verdade não é um movimento, é um meio de vida, é um modo de vida deles, como por exemplo as populações indígenas, que essas pessoas já têm esse conhecimento e o que o Preto tenta trazer aqui também, que é a educação pela terra, por exemplo, né? Que é uma tentativa de também trazer uma filosofia diferente. Porque se a gente for para a horta, por exemplo, né, quando eu costumava ir para a horta, né, eu fui poucas vezes, mas quando a gente ia para a horta, as pessoas distribuíam alimento. As pessoas se uniam para plantar e para, por exemplo, capinar, para regar, né? E as crianças estavam todas ali e elas brincavam na horta, muitas vezes, né? E elas me olhavam até como se eu fosse um estranho. Eu achei até engraçado, né? Porque quando a gente está nos lugares que é para a gente ocupar, né? Como o Preto sempre costuma colocar, quantos dos seus estão onde você está, né? As pessoas, você se sente pertencente àquele lugar, mas a questão é que você precisa tomar um choque de realidade às vezes, e entender que por mais que você tenha um pensamento mais crítico, que queira dar espaço, que queira dar voz, né? Você não está ouvindo essas pessoas. Você não está lá. Então, como que você vai fazer isso? Você precisa estar nesses espaços. Precisa estar nesses espaços para ajudar, para, enfim, construir um coletivo. Então, a ideia da educação, acho que ela ultrapassa até questões mais didáticas, sabe? De um conhecimento, inclusive, na perspectiva da linguagem, né? Engessado. Eu acho que até o academicismo, né? É até uma coisa, assim, muito estranha. Parece uma coisa que não tem sentido para as pessoas. Até para quem estuda, e a gente sabe disso, porque quem estuda
que está, por exemplo, produzindo uma pesquisa científica, sabe que muitas vezes está escrevendo uma coisa, por que colocar citação e não é GBNT, por exemplo? Qual é a estrutura desse trabalho? Por que eu estou engessado assim? Por que eu não posso escrever de uma forma literária, mais livre? Sei lá, né? Pensando na linguagem nesse sentido. Então, até na questão da linguagem é importante pensar. Então, acho que o Wildes queria falar alguma coisinha também. Esse negócio de fazer live aqui é um desafio pra gente, porque, por um lado, a gente quer bater um papo, mas, por outro, a gente traz pessoas como vocês, porque vocês têm um conhecimento para além do nosso, né? Da nossa dimensão, né? Através das experiências e do trabalho que vocês fazem. Então, a gente fica nessa. Como comentar sem fazer perguntas objetivas, né? Então não tem como eu fugir disso, assim, pelo menos para mim é um desafio mesmo. Então eu queria fazer mais uma pergunta objetiva, porque eu acho que esses debates eles são importantes na medida que a gente consegue superar algumas bolhas que as pessoas ficam presas e não se permitem sair delas, né? Então, por exemplo, a gente usou aqui várias vezes o termo bioconstrução. E aí, e também usamos o termo pau a pique. Então, eu queria fazer essa relação, né? Quando a gente fala de bioconstrução, é uma forma de construção relacionada à cultura local, como a Bárbara falou, né? Então, por exemplo, na minha família, na cidade que os meus pais, que meu pai e que a minha mãe viveram no interior de Pernambuco, haviam muitas casas de pau a pique. Então, a bioconstrução não é algo lá de longe, né? É algo que muitas vezes está presente na nossa história, está presente nos nossos ascendentes, né? Mas aí, para furar essa bolha, para a gente entender que a bioconstrução é algo que está presente na cultura brasileira, que faz parte da realidade cultural brasileira, o que movimentos como esse, né, da bioconstrução, da permacultura, tem para ensinar para as pessoas? No sentido de o que, por exemplo, a Renata fez essa pergunta, né? Dá para colocar na escola? E é um esforço que lá na Manifesto Capoeira, né, Preto? O Adam sempre teve esse esforço de responder, né? O que a capoeira tem para ensinar para a escola, para contribuir para o universo escolar, né? Então, o que a bioconstrução, era isso que eu queria saber no fim, né? O que a bioconstrução e a permacultura traz de diferente para a escola, que a escola não tem? Vai tu, vou eu? Da hora. Se liga, galera, ó. A Renata fez uma pergunta que eu quero provocar um pouquinho mais e ir além, tá ligado? Ela perguntou se dá pra colocar isso na pré-escola. Eu, na verdade, não consigo entender porque não tá. Na verdade, eu não consigo entender como que alguém quer ensinar uma criança um monte de coisa, de figuras geométricas que são importantes aprender, mas não quer usar a terra, não quer usar a horta, não quer ensinar, usar a comida, tá ligado? E é importante que a gente perceba isso, porque quem percebeu tá ganhando dinheiro em cima, tá ligado? Quem percebe isso, que tem essa, que a gente chama de educação humanizada, normalmente está numa linha que é cobrada. Então, assim, e aí usa elementos básicos que a educação deveria usar, não usa, como a agricultura, como a música, sabe? Eu não consigo entender porque uma escola não ensina as crianças a cantarem, a tocarem instrumentos. Eu não tenho uma matéria, uma carga horária lá de música, tá ligado? Eu não tenho uma carga horária de plantio. E é importante entender porque senão a gente vai começar a fazer o quê? O Criolo fala algumas coisas sobre não vender educação, por exemplo, né? Então, assim, esse lance da educação dá para ser melhor, tá ligado? Porque o Vini falou mesmo o distanciamento que a escola tem para com as pessoas. A gente nunca pode esquecer que a escola é um aparelho do Estado e obedece aos interesses do Estado. Então, assim, se a gente tiver. Imagine só, se a gente tivesse pessoas que plantam, todo mundo começa a plantar. O impacto financeiro que se nas grandes redes.
o impacto econômico que isso ia dar em grandes redes aí que ganham a rodo de dinheiro, nos vendem comida de baixa qualidade, tá ligado? Transgênico, agrotóxico. Mano, que é pior que esse último ano de liberação de agrotóxico, batemos o recorde, tá ligado? Então, eles vendem a doença pra gente ter que comprar o remédio. E até o remédio eles tomaram da gente. Eles foram lá provavelmente numa das tribos que a Bárbara fez trabalho de bioconstrução lá, foi lá, perguntou pro pajé como é que é isso, chega aqui, dá um nome e vende de outro preço, tá ligado? Porque se a gente não perceber essas paradas todas, daqui a pouco alguém que percebeu coloca o nome bonito e nos vende muito caro. Tá ligado? Vem nos vender muito caro, a gente compra, mano. Porque é de fato melhor. Então, quando a gente começa a perceber como que a roda gira, tipo, na real, não precisa de muita gente, precisa só sair do nosso campo de visão, assim, a gente precisa frequentar outros espaços para entender como é que as coisas funcionam, no espaço de privilégio, por exemplo, e entender que, por exemplo, a universidade, que tem esse discurso, tem que dar voz para a periferia. Mano, na moral, não quero isso não, mano. Eu tenho minha voz, velho. Você tem que aprender a dar ouvidos. É bem diferente coisa da outra, tá ligado? Dar voz pra galera, mano, é zoada essa fala. Todo mundo tem voz, tá ligado? Todo mundo pensa. Então, quer entender, na real, tem que dar ouvidos. Quando tem um mestre, vou citar que o Ito vai gostar agora, mestre Augusto Januário, ele fala uma coisa que é muito massa, velho. Ele fala assim, capoeira se aprende no hálito. E quando você... Como assim se aprende no hálito, irmão? Hoje na live, se eu tiver aqui com uma hálito, ninguém tá sabendo, tá ligado? E só vai entender quando estiver perto de mim. Então tem coisas que você vai aprender no hálito, você vai ter que ir até o local. E quando você estiver no local, muitas vezes você vai perceber que o caminho sempre é mais fácil do privilégio para a periferia. Então, é uma coisa que eu bato muito dentro da universidade. Eu hoje estou cursando uma graduação dentro da Unesp, né? E lá eu levanto muito esse questionamento, tá ligado? Fala-se tanto da universidade quanto guardiã das culturas populares, dos saberes populares e tudo mais. E... Aí teve um camarada que postou um tempo atrás sobre a capoeira Angola, por exemplo. Nossa, Angola chegou na Europa. E daí se não chegou no meu bairro? Tá ligado? Você vê onde o cara mora na favela. Então, assim, hoje esse distanciamento que se deu com essa preservação desses saberes, ele nos custa caro. Então, assim, se a gente está entendendo que esses movimentos, tanto cultura popular, quanto agroecologia, permacultura, bioconstrução e todos os outros que você achar que tem o poder de revolucionar, se eles revolucionam o seu bairro e o seu bairro, por exemplo, não tem tanto preto, você tem que começar a se perguntar, irmão. Tá ligado? Que esses saberes, se a gente entender o recorte racial como prioritário, a gente não vai entender a luta de classe, por exemplo. Porque a pobreza tem cor. E a riqueza também, tá ligado? Então, quando a gente entende isso, a gente começa a entender os espaços que a gente tá, por exemplo. Se a gente estiver num espaço de formação de agroecologia lá, hoje a realidade é que você encontra pouquíssimas pessoas negras. Quando encontra. Se você pegar ali o sul da Bahia, por exemplo, que mano, é lindo, paradisíaco, tá ligado? Tem uma galera fazendo lá bioconstrução, uma galera trampando com isso, mas olha na moral para você ver o conteúdo que é produzido. Você sempre vai encontrar uma galera branca que tem a condição de largar tudo e morar no mato, tá ligado? E a gente tá falando de uma galera na periferia que não tem condição de largar tudo para começar. Primeiro porque não tem o tudo para largar. Segundo, que a gente tá falando de produzir comida para matar a fome, meu irmão. Tá ligado? É muito importante a gente entender, porque senão a gente vai começar a cair nos julgamentos. Uma vez tava conversando com uns camaradas, ele falou de um camarada que fez uma horta, tal, e deu super certo, um movimento de permacultura, tal. E aí o mano na periferia fez um churrasco para comemorar, e a galera na internet caiu de pau em cima dele. Tá ligado, mano? Olha a incoerência da parada, mano. Pro mano, a cultura dele ali, na localidade dele, o churrasco é uma celebração cultural que envolve ele, as famílias dele e tudo mais ali, mano. E era um momento de festa.
Então, se ele foi julgado por estar fazendo churrasco para celebrar a ação que ele fez de uma horta periférica, tá ligado? Então, é isso, tá ligado? Toda vez que a gente quiser entender como a periferia funciona, tem que ir na periferia. E quando eu falo de ir na periferia, não é usar o token. Token é aquele dispositivo que gera senha para você acessar alguns espaços que não são seus, tá ligado? Então, quando você usa uma pessoa de token, por exemplo, quando você fala que conhece a periferia porque conhece o preto. Ah, conheço a Zona Norte, fui lá na horta 2, 3 vezes. Então, peraí, você foi na horta 2, 3 vezes, tá ligado? Conhecer a periferia passar o perrengue na hora de pegar o busão, é entender quando falta água, é olhar pro vizinho pedindo comida, tá ligado? É ver as crianças na rua e entender várias paradas que não vai ser eu falando aqui que vocês vão conseguir dar conta de entender. Então, assim, a minha casa hoje não tá tendo por conta da pandemia, mas tem a capoeira. E a minha relação com a capoeira muda completamente quando eu entendo algumas coisas aqui na minha casa. Quando eu vejo os pretinhos chegando, 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, sei lá, e se descobrindo negro, tá ligado? Eu me descubro um homem negro muito recente, e foi através da polícia. Eu sempre soube que eu não era branco, mas entender que existem diversos tipos de negritudes foi para mim um choque. E eu acredito de verdade que a revolução ela vai ser negra e morena. Como diz o mestre Lumumba, né, que fala que povo lindo é esse povo negro que se diz moreno. Saca? Então, assim, quando a gente entender, nos permitirem entender de onde viemos, ninguém vai conseguir parar onde queremos chegar. Tá ligado? Então, eu acho que tem que ter agroecologia no jardim de infância, no berçário, tá ligado? Cultura popular no berçário, assim. E bioconstrução, como você falou, Eudes, possivelmente lá os nossos antepassados de Pernambuco, lá não vou chamar de bioconstrução, para isso é construção, tá ligado? É construir a casa, não é bioconstruir. Então, assim, como a Bárbara colocou, a localidade determina muita coisa, inclusive o entendimento das paradas. Então, se a gente não derrubar esses muros dos espaços de privilégio, de formação de conhecimento, de formação de várias coisas, vai continuar esse ciclo, mano. Que é um espaço excludente, é um espaço como a universidade, por exemplo, que tem tanta glória, tanta coisa, tanto mérito, mas ainda precisa aprender a dialogar com outros espaços, tá ligado? Que o seu conhecimento formalizado é muito importante, muito válido e muito justo, mas existem outros, tá ligado? Conhecimento de base, que a habilitação, por exemplo, vocês como capoeiristas sabem que tem muito lugar que só aceita mestre de capoeira com diploma. Os mestres da capoeira, a grande maioria dos antigos, véio, são analfabetos. Mas são mais do que doutores nessa cultura. Então, assim, se a gente não entender a valorizar esses saberes, a gente vai cair na mesma lógica, tá ligado? Bom, eu acredito assim que o movimento permacultural, o movimento de bioconstrução, né? Quando a gente discute vamos colocar um pouquinho da questão da linguagem, né? É exatamente o que você falou, né? Bioconstrução. São novas roupagens para coisas que já eram praticadas, né? E aí, quando a gente entende o que é a bio, né? Bio está ligado à vida. Então, a construção é uma construção com vida. E por quê? Né, qual a importância da gente estar nessa retomada? Porque é um movimento que vem de retomada, realmente é questão de poder, de empoderamento mesmo, de entender, né, que você pode se aprimorar desses conhecimentos e que são saberes que vão te auxiliar de maneira hábil, de maneira coerente, de modo em equilíbrio com o seu ambiente, né? Você entender que aquelas construções que eram nas vistas, né, que são ainda marginalizadas são técnicas construtivas marginalizadas até no meio acadêmico, dentro das faculdades, pouco se discute essas metodologias construtivas, né? Então, entender que esse olhar que era marginalizado, na verdade, ele vem com pouco conhecimento, é uma visão de pouco conhecimento e de muita ignorância, né? Então, a partir do momento que
que se tem essa retomada, vem desse entendimento de saber que 1/3 da população mundial vive em construção com terra. A gente tem mesquitas com histórico de mais de 8.000 anos construídas. Então, não pesa até hoje, né? Então, acho que esses movimentos, ele vem com essa importância de trazer também a mensagem dessa retomada de ligação do homem com a natureza, de como que ele pode se empoderar disso e ter poder a partir disso. A partir do momento que eu entendo que eu posso construir com material que está aqui no meu terreno, que está aqui na minha região, e de que forma que eu posso edificar aquilo, isso é um empoderamento muito grande, né? Entender que eu posso fugir desse processo industrializado. Não que o processo industrializado, em muitos modos, não nos favoreça hoje em dia, né? Mas entender de que modo eu posso diminuir esses impactos e que ainda estarei vivenciando uma educação muito mais saudável, porque quando você está numa casa bioconstruída, numa construção natural, aquela casa, ela respira, ela tem vida, então você trabalha com os elementos ao seu próprio favor, né? Então, acho que por isso que vem essa retomada, por isso que isso está em discussão, está em alta, porque realmente é um saber que precisa estar com o povo precisa se empoderar, é uma questão política também, então é importante a gente entender que os espaços públicos precisam trazer isso em pauta, precisam proporcionar esse conhecimento para a população que mais demanda desse saber, né? Então, eu acho que é importante entender que é muito fácil fazer permacultura no meio do mato, em espaços rurais, mas a gente precisa não desvendar, mas tirar essa mística da permacultura urbana. A gente tem que estar praticando a permacultura aqui no quintal, praticando a permacultura aqui nas construções minúsculas, né? Entender que eu posso utilizar elementos naturais na construção em espaços urbanos, né? Então, eu acho que a grande mensagem é essa da consciência mesmo que a população está criando em meio de tanto impacto que a gente está vivendo, entendendo para que direção que a gente está levando, não só a vida do ser humano, mas o planeta, o quanto que a gente está consumindo os seus bens naturais, e de que talvez essa evolução não tenha de fato sido uma evolução, né? Então é importante, existem determinados passos que a gente dá que vão nos trazer muito mais conhecimento, muito mais sabedoria, do que continuar com esse avanço desenfreado, porque os recursos, eles são finitos, né? Então a gente precisa saber utilizar com sabedoria. E aí, quando se discute, é possível fazer horta na pré-escola? Concordo que mais que nunca deveria ter deixado de ser feito, né? Se a gente perguntar para os nossos familiares, na minha família, todo mundo trabalhou na roça, por exemplo, não aí conciliando ao trabalho infantil, mas todo mundo tinha o hábito de plantar, todo mundo sabia reconhecer uma planta desde muito pequeno, tinha os seus afazeres, né? Todo mundo tinha o hábito de se fazer muitas coisas. E de conversar com senhores de 80 anos e falar e descobrir que eles ajudaram a barrear a casa de seus pais. Então, eles estavam num processo construtivo quando pequenos, né? E sim, a construção natural, o pau a pique, o adobe, a taipa, são tecnologias que estão espalhadas pelo Brasil. Em Minas Gerais, a gente tem muito, Ouro Preto é um exemplo disso, a região do Nordeste há muitos exemplos, a gente tem igrejas construídas com terra. Então, assim, não é novo, não é algo que surgiu agora, né? Realmente é uma nova roupagem que vem com esse nome, e vem com esse nome da bioconstrução, realmente, porque essa demanda que a gente tem hoje também de trazer novas designações às coisas já existentes, mas a bio é para trazer essa enfatização de que aquilo está relacionado diretamente com a vida, né? E de que forma? De forma muito mais saudável e de modo muito menos impactante. Então, se eu destruo uma casa de terra, por exemplo, aquilo não vai causar impacto nenhum no planeta, porque eu posso simplesmente molhar, pisar aquele barro de novo e construir uma nova edificação, diferente do processo construtivo do concreto, da alvenaria, da cerâmica queimada. E aí é entender também que não é que o cimento é o vilão. Ele não é o vilão, mas a gente tem que saber usar com sabedoria. Ele é um material muito valioso porque ele exige uma queima energética muito grande para ser produzido. Então, a gente tem que saber trabalhar os elementos a nosso favor. A tecnologia está aí para a gente utilizar com sabedoria. E a nossa base tudo vem da natureza. A natureza está oferecendo tudo que a gente precisa para
para nossa subsistência, ela sempre nos deu, né? E a nossa lógica capitalista vem entrando nesse processo assim avassalador que está levando a gente para um caminho que pode ser sem volta, né? Está se encaminhando para ser sem volta. Acho que é isso. Deixa eu só completar rapidinho uma coisa que ela falou que eu acho que é importante pontuar, que a gente cria vilões quando a gente cai nessas ilusões, né? Como, por exemplo, a Bárbara falou assim, é importante colocar que o cimento não é vilão. Uma vez eu fiz uma fala que a cana era algo ruim. E aí alguém me corrigiu e falou, não, Preto, não é a cana que é algo ruim, tá ligado? A maneira como ela é plantada. Como o eucalipto não é algo ruim, é a maneira que ele está sendo plantado, tá ligado? Se você pegar o Ernest, que é a grande referência da agroecologia, ele usa eucalipto no sistema agroflorestal dele. E vai que vai, mano. A cana tá presente também, tá ligado? Então, assim, a gente tem que entender que não existe algo ruim na natureza. Como a cana não é, como o eucalipto não é. A maneira desenfreada que ele é consumido que é o grande problema, tá ligado? Bom, queria só colocar uma última questão. A gente se propôs essa live através de um partido, né? A gente está transmitindo essa live através da página desse partido. E a intenção é que a gente aprenda alguma coisa com isso, né? Que os partidos e as instituições políticas se apropriem da responsabilidade que esse debate exige, da importância que esse debate exige, né? Então, eu queria saber de vocês que tipo de problema se enfrenta no trabalho com a terra, no manejo com a terra, na perspectiva que vocês trabalham, né? Eu sei que tem, enfim, isso dá muito pano para manga, né? A questão da reforma agrária talvez seja uma das maiores questões políticas que a gente tem no Brasil desde a sua consagração, né? Então, mas eu queria ver um pouco na perspectiva de vocês, a experiência de vocês, quais problemas políticos, do ponto de vista político, vocês tiveram que lidar? Mano, enquanto a gente não entender a terra, tudo bem, o Vini caiu. Enquanto a gente não entender a terra como um meio de produção, isso não vai ser tão fácil de ser resolvido, tá ligado? A gente tem que entender a terra como a gente tem o trator, por exemplo. A gente tem que entender a terra como a gente tem de uma casa. Porque enquanto meio de produção, ela é uma coisa que é negada, né, para grande parcela da população. Tem muito mais casa sem gente morando do que gente precisando de casa para morar. Só que esses espaços são negados. Então, outra parcela da população que também é gigantesca vive em casas que não tem contato com o solo, seja por apartamento ou seja por estar morando em lugares minúsculos que não tem um quintal até exposto. E também existem aquelas pessoas que sofreram tanta violência social que quando pegam uma casa, a primeira coisa que faz é concretar tudo porque entende a terra como sujeira, tá ligado? Talvez porque não tenha tido essa maneira lúdica de desenvolver as habilidades essenciais, como foi colocado aqui nos comentários. Que a terra não é sujeira, tá ligado? Mas é muito importante que a gente entenda que a terra por si só também demanda outra estrutura. Por exemplo, nossa grande questão na horta comunitária é a falta de estrutura, é a falta de um cercamento, é a falta de aparelhos de irrigação, que a gente, com muita luta, conseguiu colocar, aliás, comprar, só que a gente não consegue instalar hoje por falta de estrutura básica, que é um cercamento. A gente tá há um tempo aí tentando construir um barracão, porque assim, a gente ocupou uma área lá na Zona Norte, por exemplo. Foi feita uma ocupação da terra. E a gente lutou durante 3 anos. Apenas esse ano, saiu a concessão de uso. Então, assim, a falta da terra é um grande problema. Mas quando a gente tem a falta da terra sem políticas públicas para operacionar isso, também fica muito, muito difícil, tá ligado? A gente sentiu várias e várias vezes dando murro em ponta de faca
Então, assim, essas ações, elas não podem ser sacerdócio. Tipo, ela não tem que ter uma entrega sacrificante de ficar ali durante 3 anos batendo enxada numa terra dura sem chegar o Estado, o governo, sei lá, qualquer mecanismo, chegar e falar assim, ó, e aí? O que está acontecendo? Vocês estão precisando do quê? Mas que essa chegada seja sem palanque político, tá ligado? Que seja enquanto política pública mesmo, que seja uma troca de ideias, que fala assim, ó, o que está faltando para acontecer, tá ligado? Porque a gente, por exemplo, na horta comunitária, a gente entende que a nossa capacidade agrícola ela é muito reduzida há muito tempo. Mas ela não é reduzida, por exemplo, por falta de capacidade técnica. Porque hoje, por exemplo, a gente está fazendo horta nos quintais, com esse movimento chamado Terra Solidária. Mano, é cada horta mais linda que a outra. É muita comida sendo produzida. Tá ligado? Então, assim, as mesmas pessoas que estavam fazendo horta num espaço que não produzia, agora estão produzindo comida absurdamente. Até a moradia que você morou lá, tem uma horta linda lá hoje. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, tá ligado? E não é falta de capacidade técnica, mas é falta de estrutura. A gente precisa desses entendimentos. Porque, por exemplo, a gente mora numa comunidade hoje de Araraquara, da Zona Norte aqui, e, mano, tem gente demais, velho. Tem gente demais. E tem gente demais passando fome. Tem gente demais que não passa fome, mas tem outros objetivos. Mano, uma horta comunitária, como a gente tem ali, ela dialoga com diversas realidades, tá ligado? Então, se a gente não tiver uma estrutura básica, quando eu falo estrutura base, assim, tipo cercamento, coisas do tipo, para contenção de cavalo, tá ligado? Coisas. Ah, a galera soltou um cavalo na rua, ele vai lá, vai comer as coisas, vai pisotear a horta. Mano, são coisas que chegam a ser ridículas, tá ligado? Mas, por exemplo, para cercar o espaço que a gente tem, a gente tá falando de 20 mil reais para colocar um alambrado de qualidade ali. E da onde que a gente vai tirar esses 20 mil reais fazendo rifa? Então, hoje, a nossa aproximação com a universidade, por exemplo, ela é uma estratégia que é favorável para ambos os lados, mas, assim, é uma estratégia de começar a acessar essa linguagem que concorre a edital. É começar a acessar essa linguagem que concorre à política pública, entende? Porque fala assim, existe. Mas é muito louco, porque a galera que manda os editais pede tanta coisa, tá ligado? Mas tanta coisa que já exclui geral, assim. Mano, geral mesmo, assim, tipo, sério. Vamos pegar um básico, um PROAC da vida. A primeira vez que eu fui escrever um PROAC, mano, eu quase enlouqueci, velho. Eu achei que daria conta de fazer. Mano, foi absurdamente ridículo, ridículo, assim, o tanto que eu tive que me desgastar, correr atrás, encher o saco de várias pessoas para conseguir fazer um texto um edital, mano. E assim, pensando que hoje, a minha situação, eu tô na minha segunda graduação, tá ligado? Eu detenho privilégios hoje. Eu sou filho de faxineiro que consegui me formar em engenharia mecânica pelo ProUni, que também é uma política pública. E a partir daí, hoje estou na Unesp, fazendo universidade pública. Então, para mim é difícil, mano. Sério, para mim é muito difícil ainda escrever essa linguagem rebuscada e tudo mais, para acessar esse dinheiro, para conseguir o trator, para conseguir as coisas, para fazer a parada acontecer. Imagina para quem está no corre e não está nesses espaços que eu estou frequentando. E é louco, porque assim, a gente, na moral, tirou leite de pedra esse tempo todo, mano. A gente tirou leite de pedra. A gente conseguiu fazer o que o poder público não fez na cidade durante esse tempo todo. A gente conseguiu fazer que a universidade não fez esse tempo todo. Mano, a gente conseguiu chegar em espaços sendo horta comunitária que, sério, mano, era algo que ninguém imaginava assim no início. Começou com uma batucada e virou uma proposta que mobilizou muita coisa, que mexe com vidas. E assim, é uma necessidade de alimentar o sonho cotidianamente, de você olhar para a pedra e falar, mano, vai sair leite, tá ligado? Vou bater até sair. Então, assim, existe essa prerrogativa que, tipo, vamos fazer uma parada horizontal. Sim, mano, a gente quer fazer horizontal, mas
que a gente consiga entender que, por exemplo, é diferente fazer uma horta comunitária na Zona Norte, onde tem gente passando fome, do que fazer uma no Carmo, tá ligado? As duas são importantes, são lindas, são maravilhosas, mas elas dialogam com situações diferentes, tá ligado? A produtividade agrícola, a capacidade agrícola, ela dialoga com a fome. Então, assim, na comunidade que eu vivo, mano, o rolê é derrubar a fome, mano. Depois ela troca ideia se vai ser vegano, se vai ser vegetariano, se vai ser isso, se vai ser aquilo. Depois ela troca essas ideias, se vai ser bioconstrução, se vai ser permacultura, agroecologia ou não. Mas, assim, tem coisa que vem antes, mano. Pergunta tem que ser respondida antes, como é essa, por exemplo. Então, o problema que a gente enfrenta para esses espaços, Wildes, é essa falta de investimento, essa falta de estrutura, essa falta de política pública, essa falta de água, por exemplo, como foi colocado anteriormente aí, que teve gente que tentou fazer horta comunitária, mas tem um pé atrás, tá ligado? Porque não. Mano, nem todo mundo vai ser louco o suficiente de começar num terreno sem água, como a gente foi, tá ligado? E na moral, é o certo mesmo, você tem uma estrutura básica ali para garantir que sua planta não morra, mano. Nem todo mundo pode esperar que o sonho brote de uma hora para outra. Puf. Talvez, mano, talvez não, quase certeza que de 30 tentativas que a horta comunitária tem para acontecer, talvez 2 ou 3 tivesse dado certo, como deu. E muita coisa deu errado, tá ligado? Como diz Sérgio Vaz, né? Agora que tudo deu errado, tem tudo para dar certo. Então é isso, mano. Tipo, o que falta mesmo é essa política pública, essa cultura da horta ser implantada de uma maneira mais eficiente nos espaços de formação, como universidade, como pré-escola, como diversos outros espaços, mano. E é isso. É isso. Faltam políticas públicas, acho que falta democratizar o acesso ao conhecimento, acho que falta acesso à terra. A gente nasce hoje para o cidadão comum conseguir o seu direito ao seu pedaço de chão, a construir sua edificação, ao seu espaço de plantio. Isso é raro, a pessoa conseguir sem que não se individe pelo resto da sua vida e vire refém do trabalho para conseguir sobreviver e não viver. Né? As políticas públicas hoje de moradia, de habitação popular de interesse social, por exemplo, são totalmente pautadas na economia financeira, construções totalmente compactadas, com processo construtivo mega acelerado, pensando na multiplicidade, em quantidade e não em qualidade. Então, são milhares de projetos habitacionais sendo criados, bairros sendo criados cada vez mais isolados dos centros urbanos, onde você seleciona os tipos de pessoas que vão morar nesses lugares afastados, totalmente sem infraestrutura, sem acesso à saúde, sem acesso à educação, sem acesso a transporte público. Então, tá tudo muito relacionado ainda à segregação, é sempre se fazer o mínimo para não dizer que não foi feito. Né? Então, acho que esse é o grande desafio. Discorrendo isso para o lado da bioconstrução, ainda a bioconstrução, ainda quando ela é vista como uma alternativa, ela ainda é vista muito só como uma alternativa de baixo custo. Então, sempre que se trazido essa proposta de trazer moradias populares com bioconstrução, é sempre pensando no lado financeiro, com a ilusão de que, porque são materiais naturais, aquilo vai ter um orçamento muito menor. E quando se depara com a realidade de que você está fazendo uma construção e ela vai ter um custo igual ou maior, ou pode ser um pouco inferior que uma construção convencional, porque é uma construção que demanda de vários fatores orçamentários, aquilo perde-se o interesse. Então, o real motivo de como a gente colocou aqui, né, qual a importância da bioconstrução, de ter edifícios bioconstruídos, de ter essa linguagem da bioarquitetura, que é respeitar a questão econômica, respeitar a questão ambiental, respeitar a questão cultural do espaço, ter essa linguagem social. Então, isso é tudo deixado de lado e o único fator que é levado em consideração é o econômico. Então, assim, é preciso entender que quando se dá o conhecimento ao povo, o povo consegue ter autonomia. Então, é importante que se tenham políticas de capacitação dessas pessoas. A questão de gênero também é muito, muito presente ainda nesses espaços, né? Então, por que a gente não capacita mulheres, se grandes partes das mulheres são as provedoras dos lares, né, mães solteiras? Então, por que não trazer o conhecimento? Por que não trazer o conhecimento construtivo para essas mulheres? Que isso é autonomia,
né? A partir do momento que ela tem que ela entende que ela pode rebocar a casa dela com terra e ela absorve esse conhecimento, ela já pula um grande processo financeiro que demandaria dela ali, né? De recursos ou de depender de outras pessoas. Eu acho que é importante ter políticas realmente para que a gente desenvolva agentes transformadores, para que esse conhecimento se multiplique, e não para que determinados indivíduos recebam esse conhecimento e se individualize, parte para o isolamento, né? Porque com o cenário que a gente está nessa vida social, é isso que está acontecendo. Muitas pessoas adquirindo esse conhecimento e estão tão desgastadas com a nossa política, com a nossa vida em sociedade, que estão se isolando, tentando levar uma vida autossuficiente. Mas a gente entende que se não for enquanto coletivo, e não nesse coletivo na visão romantizada, né, de que vamos ter uma vilinha que viveremos felizes para sempre, porque isso não é um coletivo, né, mas entender que se a gente não se importar do modo de vida com que o outro está vivendo, que se a gente realmente não debater a questão racial, a questão de classe, a gente não vai avançar quanto sociedade. Então, eu acho que é isso. Bem, quero fazer um agradecimento a todos que falaram. Eu vou também depois permitir com que vocês todos agradeçam, né? E a gente já vai se encaminhando para o final. A gente estabeleceu um tempo de, no máximo, 1h30, então estamos no tempo aí ideal. Vocês, que são os nossos convidados hoje, vocês dois, né? O Eudes, ele já sabe que eu já em outras áreas falei da admiração que eu tenho por ele ser um cara tão autocentrado, tão, assim, que estuda bastante, né? Mas, assim, os dois falam muito bem, tanto a Bárbara quanto o Preto, são pessoas que estão no movimento, assim, e uma galera que muitas vezes é deixar de lado, sabe? Uma galera que, pô, se eu não tivesse o Preto na minha vida, me ensinando as coisas, talvez eu hoje estaria falando sobre outras coisas, né? Não estaria avançado tanto, conscientemente falando, né? De forma consciente. Então, agradecer mesmo vocês por ter feito esse debate. Falar realmente o que vocês disseram é essencial, né? E, enfim, é isso, gente. Só agradece. E, bom, espero que a gente possa fazer mais esse debate, e não só isso, porque não é uma coisa que se encerra a partir do momento que tem uma ou outra horta a mais em Araraquara, não. É uma questão mundial, nacional, é uma questão que se encerra com a emancipação das pessoas, né? Com esse nosso ideal de sociedade, uma sociedade que é diferente, que é mais, que tem, na sociabilidade dela, ela é solidária, ela é empática, ela não é individualista, gananciosa, egoísta, violenta. É uma sociedade que preza os valores do coletivo, né? Então, é isso. Eu tenho interesse pessoal nesse debate, né? O Preto sabe aí do meu envolvimento com a cultura popular e com o conhecimento popular, né? Então esse debate vem muito a calhar do ponto de vista pessoal, mas acima de tudo, o interesse aqui também é político, no sentido do que eu falei anteriormente, da responsabilidade que eu, enquanto pessoa, tenho fazendo parte de um partido político, de acessar esse tipo de debate, de me inteirar desse tipo de discussão e, de alguma maneira, poder contribuir para a visibilidade de causas tão importantes e fundamentais para a transformação da nossa realidade social, né? Então, agradeço muito, satisfação encontrar novamente o Preto aí, espero que a gente possa vadiar numa roda logo menos. Bárbara, satisfação conhecê-la. De fato, sua experiência e a forma com que você transmite essa experiência para nós é muito preciosa. Então, muito obrigado por essa companhia, né, por esse compartilhamento aí de ideias. Foi um prazer, gente.
Bom, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a live, diante desse debate aí que traz questões muito importantes, que isso possa nos trazer muitas reflexões, né? É sempre cada diálogo que a gente traz acerca desse assunto com pessoas diferentes, é sempre novas reflexões, e novos conhecimentos também, né, a partir da perspectiva do outro. Então, acho que isso é muito bacana. Agradecer pelo convite, pela iniciativa de estar trazendo a oportunidade desse diálogo acerca desse tema, né, de estar trazendo isso para uma rede dentro de um partido, que isso possa alcançar realmente muitas pessoas. Agradecer ao Vini, que eu conheci aí ao longo desses dias, pela troca também que rolou, o Eudes, que eu conheci agora na live, que a gente possa se encontrar e fazer trocas mais longas aí diante dos assuntos. O Preto, que a gente já é amigo a longa data, que fez diretamente o convite, e eu acho que é isso, bora continuar se fortalecendo, a gente tem muito ainda que agregar um ao outro, e a gente tem muito que percorrer ainda para que a mudança realmente ocorra de forma direta, como a gente pretende. E mandar um beijo a todos que acompanharam a live aí, aos amigos que estão presentes, e é isso, gente. Valeu. Obrigada. É isso, galera. Eu acho que a live não acaba aqui, tá ligado? Tem que ecoar, assim, muita coisa. E vozes voltando também, tá ligado? A gente tem que perceber sempre de novo, se os espaços que a gente está ocupando tem todos os corpos presentes ali, tá ligado? E se não tem, a gente tem que perguntar por que que não tem. Quando a gente coloca a questão de gênero, também tem que trazer a questão do gênero não binário, né? Onde estão esses corpos que são silenciados, corpos trans, que são silenciados, que muitas vezes não são ouvidos e tem pautas, meu, sério. Tem pessoas que eu admiro demais esse meio. A Vita Pereira, por exemplo, que é uma pessoa dentro da Unesp que faz acontecer muita coisa, mano. Axé pra ela, velho, na moral. E tantas outras pessoas que dão corre, tá ligado? Se pergunte sempre onde você tá e olhe pro lado. Se as pessoas negras estão te servindo ou estão na mesa com você, tá ligado? Pergunte sempre isso. Tipo, se o espaço. E se não tem pessoas negras, pergunta também porque não tem, tá ligado? É importante entender isso, galera. Isso, na real, é uma das coisas mais essenciais, assim. Tem um brother meu, o contramestre Guga, lá de Olinda, né? Que foi um cara que uma vez me falou uma coisa que mexeu demais comigo, velho. Tipo, sobre se tornar nordestino, tá ligado? Falando do filho dele que tava morando com ele e volta. Ele manda de volta para Pernambuco porque o moleque tava usando gel e ouvindo várias coisas que não eram da cultura dele. E aí, naquele momento que ele falou, eu falei, nossa, mano, como assim? E hoje faz totalmente sentido, tá ligado? O cabelo, a afirmação da pessoa, tantas outras coisas que ele coloca, mano. E o Guga é uma pessoa que me fez entender que eu sou nordestino, tá ligado? Eu sempre soube que sou nordestino. Agora, é diferente você saber que é e se tornar. Então, assim, hoje, a minha maior ostentação, como diz o Wildes uma vez, é ter Pernambuco no meu RG. Parafraseando meu amigo aí, ter Pernambuco no meu RG, ele é um sinônimo de. Mano, eu sou muito abençoado, na moral, tá ligado? E entender isso me faz perceber, por exemplo, na comunidade que eu moro, que tem tanto pernambucano, descendente de pernambucano, nordestino de modo geral, que está atrelado à questão dos oprimidos, como foi colocado aí, que também nunca foram minoria, são sempre maioria. Se você pegar a sociedade, a maioria é mulher, a maioria é negro. Se a galera sair do armário, a maioria não vai ser hétero também. Então, assim, é importante a gente saber que tem muita gente fazendo, velho. E não é porque não tá na lente, não tá na câmera, que não tá fazendo. Então, valeu demais, valeu o convite para toda a galera, valeu Bá pela parceria do debate, valeu Vini, valeu Eudes, valeu todo mundo que tá assistindo aí, e simbora que tem muita gente pra fazer. E eu vou aproveitar para deixar aqui o convite também, galera.
Tem um movimento acontecendo chamado Terra Solidária. Em tempo de pandemia, combater a fome na periferia é importante. A gente está tentando fazer hortas nos quintais das pessoas. Então, existe um conjunto de regras para participar, desde não manifestar sintoma, não ter contato com pessoas que testaram positivo, coisas assim. Mas é possível chegar e colaborar e fazer acontecer. A proposta é espalhar a horta para todo canto, assim, e além de espalhar a horta, espalhar a cultura, né? Espalhar a reconexão com a terra. E é isso, simbora. Beleza, gente? Valeu. Valeu, galera. Bom descanso, boa noite aí.